Conheceis o valor? Valor do quê? Valor em dinheiro? Não. O resgate de um irmão, o resgate de uma alma é muito caro. Jamais ninguém conseguiria alcançar a soma necessária para pagar o quanto vale uma alma. Só existe uma coisa que pode salvar o homem, que pode resgatar o homem do pecado, que pode tirar pecado, que pode limpar pecado, que pode tornar o homem santo, é o sangue desse Salvador, o sangue do Senhor Jesus Cristo. E através do sangue do Senhor Jesus Cristo, nós vamos ter um lugar na glória. Um lugar. Na última estrofe nós cantamos: estareis com ele no celeste lar, onde há paz, regozijo e prazer. Na verdade, só vai existir, no final de tudo, 2 lugares. Um lugar de bênção e outro lugar de maldição. Não vai haver mais do que isso. 2 lugares. O lugar de bênção e o lugar de maldição. Nós vamos tentar falar aqui hoje a respeito de alguns lugares que nos fala a palavra de Deus. Lugares importantes. Um irmão disse que viu um dos avisos que tem naquele cartaz do metrô, ele viu escrito, alguém pagou para colocar ali, aonde estará você daqui a alguns anos? Eu gostaria muito de saber. E isso ficou na cabeça dele. E essa é a pergunta que nós fazemos aqui hoje. Daqui a alguns anos, se o senhor não voltar, aonde estará cada um dos presentes e cada um dos ouvintes dessa palavra? Você já pensou na sua alma o quanto custou para o Senhor Jesus ali naquela cruz? O quanto ele padeceu por causa de você, por sua causa? E nós anunciamos aqui, o evangelho não é um evangelho coletivo, é um evangelho individual. Para cada alma, cada pessoa, cada um vai ter que conhecer, vai ter que ter o seu encontro pessoal com a pessoa do Senhor Jesus. Não tem como, não tem outra saída. Não existe aqui, com respeito à salvação, uma alternativa. Nós temos a medicina alternativa. Muitos médicos não gostam, é claro, de medicina alternativa. Mas mesmo dentro da medicina normal, nós podemos ter uma alternativa, uma outra alternativa, um outro tratamento. Por exemplo, um médico meu me receitou um antibiótico para minha enfermidade e eu disse para ele que se eu poderia trocar de antibiótico. E ele trocou de antibiótico e funcionou do mesmo jeito. E se você quer ir para São Paulo e você perdeu o seu ônibus, você tem muitas outras alternativas, transporte alternativo. Você pega um táxi, você pega um ônibus até Campinas, depois você pega o outro ônibus até São Paulo. Existem várias alternativas para você. Mas com respeito à sua salvação, com respeito a esse sangue de Cristo, com respeito ao seu destino eterno, não existe alternativa. O Senhor Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É claro isso. Não existe alternativa para o pecador. Não existe escolha. O que é que ele vai fazer para merecer a salvação? Só tem uma. A alternativa dele
é a de Deus, que é receber o Senhor Jesus como seu Salvador, receber aquele sacrifício que ele fez ali na cruz e crer e receber o perdão dos pecados. A salvação é simples, até uma criança pode entender. Mas hoje nós vamos falar, na verdade, nós vamos falar sobre o lugar. A pregação é sobre lugar. A definição que eu achei no dicionário meu que eu tenho lá, sobre lugar, é assim, ó, o espaço independentemente do que possa conter. Espaço ocupado por um corpo. Sítio onde está qualquer coisa. Ponto no espaço a que corresponde um astro. Posição relativa numa escala. Região, povoado, pequena aldeia, localidade, cidade, residência. Local, sítio. Ponto conveniente ou próprio para alguma coisa. No espaço ou na terra. Posição que uma pessoa ocupa por direito, nomeação, e assim por diante. É um lugar, tudo que nós queremos ter, na verdade, se a gente pensar um pouco, é um lugar. É um lugar, eu saio daqui hoje, eu tenho que ir para algum lugar. Eu vou para minha casa. Eu tenho o meu quarto, que é o meu lugar onde eu fico. Se eu for para uma escola, a escola é o lugar onde eu estudo. Se eu for para o trabalho, é o lugar onde eu trabalho. Todo mundo vai para um lugar, todo mundo quer ter um lugar, na verdade. Quem não tem um lugar, quer ter um lugar. Mas nós não vamos falar aqui do lugar aqui desse mundo. Porque ainda que eu não tenha lugar nesse mundo, eu posso ter um lugar especial no céu. Nós estamos falando de coisas espirituais. E esse lugar, o Senhor Jesus, nós temos na palavra de Deus, no Evangelho de João, capítulo 14. Vamos abrir lá, Evangelho de João, capítulo 14. Versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. O Senhor Jesus disse que ele iria, para os discípulos, para os apóstolos aí, que ele iria preparar um lugar. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei, virei outra vez e vos levarei, para que onde eu estiver, estejais vós também. O lugar onde Cristo estiver é o lugar onde os salvos, todos aqueles que creem no Senhor Jesus, estarão. É um lugar que Ele preparou. É um lugar que nós podemos ter a certeza, quando a gente fizermos a nós mesmos essa pergunta: onde eu estarei? Que lugar que eu estarei daqui a alguns anos? Ou amanhã? Eu estarei aonde? Aonde Cristo estiver. Ele foi preparar um lugar para nós. E preparou. Nós sabemos que nos céus tem muitos lugares. Nós vemos em Efésios lá, nos lugares celestiais. Mas aqui tem um lugar
o seu corpo ressurreto, ou o seu corpo transformado, vai ter um lugar na glória reservado para você. Se você não é um astro aqui nesse mundo, se você não é uma pessoa de destaque aqui nesse mundo, fique sabendo que para o Senhor Jesus, você é um astro, você é uma estrela, você brilha para Ele. Se ninguém está aí com você, se ninguém liga para você, tem uma pessoa que está muito interessada em você. E tenha certeza que você é uma pessoa muito importante. Tem uma música que se chama Todo Mundo é uma Estrela. Mas não é verdade, é que nesse mundo nem todo mundo é uma estrela. Alguns brilham, outros não. Mas ali, naquela morada celestial, todos nós vamos brilhar. Todos nós estaremos com Cristo. Esse passo de preparar, o Senhor Jesus estava dizendo antes dele ter ido para a cruz, que ele iria preparar. Só que para preparar esse lugar, nós vamos ver que ele teve que passar por onde? Passar pela cruz. O caminho da glória, o caminho para preparar o lugar era a cruz, era o sepulcro, a sepultura, a ressurreição e depois a glória. Sem isso, sem sangue, sem morte e sem ressurreição, esse lugar não nos estaria assegurado. A palavra fala em Coríntios, se Cristo não ressuscitou, nós também não ressuscitaremos e estaremos ainda nos nossos pecados. Mas Cristo ressuscitou. E na ressurreição, ele fez a nossa justificação. Se a gente for para João, capítulo 19. João, capítulo 19. Versículo 16. Então Pilatos entrega aqui o Senhor Jesus para ser crucificado. Então entregou-lhe para que fosse crucificado. E tomaram a Jesus e o levaram. E levando ele às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota, onde o crucificaram, e com ele outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. E Pilatos escreveu também um título e pô-lo em cima da cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Ele saiu para um lugar. Um lugar que estava preparado para que ele fosse crucificado. Saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota. Aquele Monte Calvário, o Monte da Caveira, o Gólgota em hebraico, nada mais é que a forma de uma caveira. Uma caveira. Ele foi crucificado no lugar de uma caveira. O que nos lembra a caveira? Lembra um crânio. Lembra o que? O intelecto do homem. A inteligência do homem. E o que a inteligência e o intelecto do homem fez com o príncipe da vida?
como fala em Atos, no discurso de Pedro, vós crucificastes o príncipe da vida, o Senhor da glória. Aí toda a inteligência do homem, todo o intelecto dele não serviu para nada. Serviu para crucificar o seu Criador. Por isso que ele foi crucificado num monte chamado Caveira. Era o lugar onde Deus havia determinado. E sobre a cruz nós vemos que Pilatos escreveu em hebraico, grego e latim. Esse título estava escrito em hebraico, grego e latim. Este é Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Hebraico, que era uma figura da religião daquele tempo. O grego, da sabedoria. E o latim. Todos estavam reunidos ali contra, ou seja, o poder político, o poder religioso, e o terceiro do latim é poder... Oi? Poder civil. Estavam todos reunidos ali contra o Senhor Jesus, o poder civil, o poder religioso e o poder político. E nós vemos que esses que crucificaram o Senhor Jesus não foram só aqueles que estavam ali, não foram só aqueles judeus que estavam ali presentes na crucificação, não foram só aqueles soldados romanos que estavam ali, não foram aquelas outras pessoas de outros países, de outra nacionalidade que estavam ali. Foram todos. Todos nós, que se estivéssemos ali, gritaríamos, solta Barrabás. E o que fazemos com esse Jesus chamado Cristo? Então, nós iríamos gritar, crucifica-o, crucifica-o. E os judeus, claro, eles têm maior culpa sobre esse fato, porque eles disseram, caia o seu sangue sobre nós e sobre nossos filhos. Todos nós temos que passar. Agora, essa salvação é estendida a todos os homens. Assim como por um homem entrou o pecado no mundo e a morte, e o pecado passou a todos os homens, o pecado passou a todos os homens, assim, por um único ato de justiça, todos serão justificados. E é aí que está o segredo, um dos segredos da salvação, é sabermos que se Adão pecou e eu pequei também, se Cristo pagou por mim, eu paguei também. Quando eu vou para algum evento e não tenho dinheiro, e um amigo fala, pode deixar que eu pago o seu ingresso. Eu tenho entrada naquele evento, porque pagou, ele me dá o ingresso na mão, eu entro. E Cristo nos deu o ingresso a esse lugar celestial, a esse lugar glorioso, que vai estar cheio do quê? De gente justa, cheio de fariseu, cheio de saduceu, cheio daqueles que se acham que tem algum lugar nesse mundo, que vai merecer um lugar no céu, não. Cheio de pecadores salvos por esse homem que padeceu na cruz, por esse homem que deu a sua vida em favor de muitos. Então, esse lugar que nós temos na glória começou aqui nesse lugar que é o Monte da Caveira. E nós não vamos ler lá,
Está lá em Gênesis 22. Começa, que foi lido hoje, começa no versículo 1, vai até o 10. O Senhor, Deus pede para Abraão que sacrificasse o seu único filho. E Abraão, sem hesitar, pega o menino, a quem Deus disse que ele amava, que Abraão amava, aquele a quem tu amas. Nós vemos na palavra de Deus que é o primeiro lugar onde aparece a palavra amor. E Abraão vai, leva o seu filho e os seus 2 moços e caminha por 3 dias. Caminha por 3 dias. E no terceiro dia, ele ergue os olhos e vê o lugar. Ele vê o lugar onde Deus havia dito para que ele sacrificasse o seu filho. Mas como pode ser? Como Deus falava com Abraão e dizia para ele, você vai para o norte agora, vira para a direita, vira para a esquerda, segue por esse caminho, vai por aqui, vai por ali. E Abraão ele foi seguindo, ele andou o caminho de 3 dias. E ele viu o lugar ao longe, viu o monte, que alguns dizem, e eu acho que é verdade, é o mesmo lugar onde o Senhor Jesus foi crucificado. E ele viu o lugar, ele andou 3 dias procurando o lugar. Nós podemos pensar o quanto o Senhor Jesus padeceu aqui, toda vez que ele entrava naquele horto, toda vez que ele entrava no Getsêmani, toda vez que ele passava em frente ao monte do Calvário e olhava para ali e sabia que ali ia ser o lugar onde ele iria ser crucificado. Ele já sabia onde era o lugar onde ele iria ser crucificado. Abraão teve que procurar esse lugar. Porque Deus tem um lugar determinado. É interessante nós pensarmos que quem determina o lugar, quem determina o sacrifício e como ele deve ser feito, é Deus, não é o homem. O homem simplesmente obedece. Se o homem não tem que questionar a palavra de Deus, o homem tem que aceitar a palavra de Deus. Nós vemos que a fé de Abraão é o pai da fé de todos aqueles que são da fé. A fé de Abraão, que não hesitou em nenhum momento em pegar o seu filho, a quem ele amava, e levar ele até esse lugar para que ele fosse sacrificado. Na verdade, esses 3 dias são os 3 dias que Cristo ficou na morte. Desde quando Abraão ouviu que ele iria sacrificar o seu filho, até o momento que o anjo bradou para ele, Abraão, não faças mal ao menino. São 3 dias. Ele começou a sofrer, na verdade, ele começou a sofrer quando ele foi anunciado para ele. Ele saiu esses 3 dias, que é uma figura que quando Cristo ficou na morte e depois ressuscitou, depois do 3º dia ressuscitou. E Abraão, a palavra fala que Abraão recebeu de novo como se tivesse sido ressuscitado dentre os mortos. E no versículo 40, João 19, depois que o Senhor Jesus morre, então, depois que o Senhor Jesus morre naquela cruz, interessante esse pensamento, que ele fica sujeito aos homens. Ele fica, aquele corpo morto do Senhor Jesus ali, estava dependendo dos homens. O Criador do universo, com o seu corpo morto, estava dependendo de que alguém o tirasse da cruz.
precisava ser mãos humanas, mãos como essas daqui, ó, que o retirassem da cruz. Ele precisou do auxílio. E fala de José de Arimateia e Nicodemos, provavelmente foram eles que ajudaram a descer o Senhor Jesus da cruz, porque precisava descê-lo da cruz. E versículo 40, tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com as especiarias, como os judeus costumavam fazer na preparação para o sepulcro. E havia um horto naquele lugar. Naquele lugar havia um horto onde ele foi crucificado. Era Monte da Caveira e existia um horto ali também. E no horto, um sepulcro novo, em que ainda ninguém havia sido posto. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto daquele sepulcro, puseram a Jesus. Ele precisava do quê? De um lugar para que o seu corpo ficasse. Como todos, na verdade, se nós formos ver de uma maneira geral, todos precisam o quê? De um sepultamento digno. Tem um lugar no cemitério. Se eu morrer hoje ou amanhã, eu tenho o meu lugar lá no cemitério. Meu pai comprou lá um sepulcro de 6 gavetas. Tem 2 usadas. Cabe mais 4 por enquanto. Eu tenho um lugar se eu morrer. O Senhor Jesus, não é a minha esperança morrer, é claro, minha esperança é ser arrebatado a qualquer momento. O Senhor Jesus teve um lugar. Ele teve um lugar onde o seu corpo morto ficou, e esse lugar ficava próximo, naquele horto próximo onde ele havia sido crucificado. E nós sabemos que ao 3º dia ele ressuscitou. Como nós acabamos de falar, a história de Abraão foi uma figura do Senhor Jesus. Ao 3º dia ele ressuscitou. Senhor Jesus, não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. E depois, o Senhor Jesus subiu com o seu corpo ressurreto para a glória. E ele foi preparar um lugar para nós. Na verdade, todo esse caminho de preparo do nosso lugar na glória tinha que passar por esses lugares aqui nesse mundo, pelo Monte da Caveira, pelo sepulcro cavado na rocha, que foi uma sepultura digna, como eu estava falando, voltando um pouquinho atrás, porque qualquer indivíduo que era julgado como uma pessoa inimiga, como uma pessoa criminosa, o corpo dele era lançado numa vala comum. Deus não deixaria que o corpo do seu filho fosse lançado numa vala comum. E já tinha preparado para ele um sepulcro novo que José de Arimateia havia adquirido, mas que ele, espero que ele não tenha usado aquele lá, né? Mas era dele e ele cedeu para o Senhor Jesus. O Senhor Jesus usou aquele sepulcro, um lugar digno de uma pessoa digna de toda a glória. E nós vemos no Evangelho de Mateus, capítulo 28, Evangelho de Mateus 28. Versículo 1.
E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou removendo a pedra e sentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago, e o seu vestido branco como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. Mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: Não temais, não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede. Um lugar onde o Senhor jazia. Ele deixou aquele lugar de morte, então. Ele tinha que passar por aquele lugar. Está aqui o lugar, né, do sepulcro. Ele tinha que passar por esse lugar de morte, mas o seu corpo não estava mais lá. Muitas religiões se gloriam do mausoléu, do túmulo, seja lá de onde está enterrado o seu líder religioso. Eles vão lá prestar homenagem, prestar adoração ao seu líder religioso morto. Nós também, cristãos, nos gloriamos de um sepulcro, de uma sepultura, de um sepulcro cavado na rocha, mas que não tem ninguém mais lá dentro. Essa é a diferença nossa. Nós nos gloriamos num sepulcro sem ninguém, sabendo que o nosso líder, vamos dizer assim, o nosso Senhor espiritual não está mais ali morto. Ele está vivo, está na glória. E vem o quê? Para nos levar para o mesmo lugar onde ele está, porque o caminho já foi aberto. O caminho que tinha que ser aberto, o véu já foi rasgado e a presença de Deus está aberta para todo pecador que se achega com fé nesse sacrifício de Cristo. E voltando lá para João capítulo 14, o versículo 1 do nosso capítulo é um versículo que, se a gente não prestar atenção, a gente passa despercebido nas palavras do Senhor Jesus aqui. Ele está dizendo: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Muitas pessoas, quando a gente pergunta, falam: eu creio em Deus. Eu creio que Deus existe. Eu creio num Deus, eu creio em Deus. Mas será que basta eu crer só num Deus? A palavra diz em Tiago 2,19: tu crês que há um Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Você crê que existe um Deus? Os demônios também creem. Quando viram o Senhor Jesus, falaram: o santo de Deus aqui. Eles já conheciam os demônios, os anjos caídos, já sabiam que existia um Deus e estremecem. Será que basta eu crer em Deus? Eu não vou para lugar nenhum, porque ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quem tem o Filho tem o Pai. Quem não tem o Filho não tem o Pai. Então, o crede também em mim é importante, porque essa obra está relacionada com os dois, Deus Pai e Deus Filho.
Deus entregou o seu Filho para morrer por nós. E o seu Filho veio, se encarnou e morreu por nós. E Deus abandonou-o na cruz. Deus abandonou ali nas mãos dos homens. Eu tenho 3 filhos. Muitos aqui têm filhos. Se alguém começar a mexer com os meus filhos, ou a fazer alguma coisa, ou querer bater neles, ou querer brigar com eles, certamente eu não vou ficar parado. Nenhum pai vai ficar parado. Todo pai vai querer defender o seu filho. Não tem, tá intrínseco, né, do pai, não vai querer ver o filho sofrer ali. Mas tem uma coisa. Deus olhou do céu e viu tudo calado. Deus viu tudo o que os homens estavam fazendo com o seu filho e ficou calado. Nós podemos entender isso? Como foi? Como Deus suportou aquilo? Claro que a palavra fala que ele deu com alegria, mas nós sabemos o que Cristo sabia o que ia passar ali nas mãos dos homens, mas ele não sabia o que era passar, como nós já falamos aqui, nas mãos de Deus, 3 vezes santo, ser desamparado por um Deus 3 vezes santo. Uma outra passagem que eu deveria ter acrescentado aqui e não acrescentei é que quando o Senhor Jesus veio ao mundo, a palavra fala lá em Lucas, não precisa abrir, a palavra fala em Lucas, capítulo 2, versículo 7. E deu à luz a seu filho primogênito e envolveu-o em panos e deitou-o numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Olha, o Filho do Deus Altíssimo veio a esse mundo e não havia lugar para eles, para que eles ficassem. O Filho de Deus, o Criador de todas as coisas, aquele que fez todas as coisas, não tinha lugar para ele. E o homem não tem lugar para Cristo. Esse mundo, né, não tem lugar para Cristo. Esse mundo não quer receber a Cristo. Esse mundo quer rechaçar, quer desprezar, não quer que a luz brilhe, a luz dessa salvação. E esse Deus misericordioso está esperando o homem, mesmo nessa rebeldia dele, mesmo nessa inimizade dele, que ele se volte para ele. Porque se o homem não vai receber a Cristo, e como nós vemos no Evangelho de João, veio para aqueles que eram seus e os seus não o receberam, mas Deus abre um mas aí, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem, serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Não havia lugar para eles. E existe um lugar para Cristo no seu coração? Existe? Existe um lugar, como foi falado aqui, para o senhorio de Cristo no seu coração? Cristo como seu Senhor, Ele não quer 90% do seu coração. Ele quer 100% do seu coração. Ou é tudo, ou é nada. Se eu coloco alguma coisa juntamente com Cristo,
anula todo o efeito daqueles 90% que eu tenho. Daqueles 10% que eu tenho, desculpa. Não adianta nada eu querer fazer um monte de coisas para Deus, da minha vontade, e aceitar 10% das coisas que Deus fala. Ou eu aceito a palavra de Deus como um todo, ou eu desprezo a palavra de Deus. Por um único pecado, nós podemos pensar, nós não vamos classificar o pecado aqui, Deus não classifica pecado. É um pecado só, o pecado de Adão e Eva. Trouxe toda essa enxurrada, essa torrente, o quê? Que nós vemos de estado do homem hoje, por causa de um pecado. E por causa desse um pecado, Deus providenciou o seu Filho para que todos os pecados fossem expiados de todos aqueles que creem. Por causa de um que causou tudo isso, Cristo também, pelo seu único sacrifício, salvou a todos aqueles que estavam com essa mancha do pecado em si. E se eu não crer, para onde é que eu vou? Para que lugar que eu vou, se eu não crer? Pode fazer essa pergunta para você também. Mas se eu não acreditar? E se eu não quiser acreditar? A palavra é clara. A palavra é clara com respeito àqueles que não aceitarem ao Senhor Jesus como seu Salvador. Não só não aceitar o Senhor Jesus como Salvador, é dizer que ele não é pecador, que a pessoa não é pecadora, que não tem pecado e que não precisa dessa salvação que Deus fez. Essa salvação que está escrito na Bíblia, eu não quero saber. Você não quer saber? Tudo bem. Só que você, se eu negligenciar uma lei, nem por isso ela vai deixar de existir. Se eu negligenciar a lei da gravidade, pode falar, não estou nem aí com a lei da gravidade. Eu subo em cima do prédio e pulo. Ah, tá bom, você pula. Não tô aí com a lei da gravidade, você pula, só que lá embaixo você vai se espatifar. E o homem, se ele não aceitar a palavra de Deus, ele vai para um lugar também. Que lugar que é esse? Em Lucas, capítulo 16, Evangelho de Lucas, capítulo 16. Quem quiser ler depois é a história do rico e de Lázaro. O rico, que se vestia resplendidamente, que tinha riquezas, que tinha comida, que tinha bebida, que tinha vestidos, que tinha tudo, e Lázaro que jazia moribundo ali à sua porta, onde os cães vinham lamber as suas feridas. Versículo 22, para encurtar nossa história. Quem quiser ler, pode ler depois a história toda. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. 2 lugares distintos. Um foi para o seio de Abraão e o rico foi sepultado. Não nos fala a palavra aqui que Lázaro foi sepultado. Fala que ele foi para o seio de Abraão. Bypassou. Fez um bypass, deu uma passagem de lado aqui
e ele foi direto para o seio de Abraão. E o rico foi para a sepultura, foi no sepulcro lá. Foi 2 lugares distintos. E estando no Hades, ou seja, para onde que ele foi? Para o Hades, lugar dos mortos. Ergueu os olhos, estando em tormentos, o rico, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. Além disso, está posto, olha aqui, 2 lugares diferentes, e além disso está posto um grande abismo entre nós e vós. Vós quem? Tem mais alguém com ele lá? Provavelmente. De sorte que os que quisessem passar daqui para vós, não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. 2 lugares incomunicáveis. 2 lugares incomunicáveis. Quando o homem pensa que ele vai estar lá e ele vai sair do lago de fogo para algum lugar, ele não vai sair daquele lugar de tormento. Ele vai estar lá para sempre. Essa é o nosso pedido a todos aqueles que estão aqui, a todos aqueles que estão ouvindo, que creiam nesse sacrifício, creiam nessa obra expiatória, creiam nesse sangue, creiam nesse Senhor Jesus, que deu a sua vida, porque é vital para o homem, é importantíssimo, é necessário, urge que ele creia nessa obra. É uma coisa urgente. E o homem precisa dar conta dessa urgência. O homem não está dando conta dessa urgência. Que ele pode ir para esse lugar, que amanhã ele pode morrer, que daqui a 1 hora ele pode estar morto. E pode aparecer nesse lugar aqui, onde Lázaro está. Onde Lázaro está, não, onde o rico está. A urgência da salvação, Deus está pedindo, Deus está falando, o evangelho está claro que o homem precisa se converter, o homem precisa se arrepender, o homem precisa desse Salvador que é o Senhor Jesus. Todos nós precisamos. E disse ele: rogo-te, versículo 27, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Mais um lugar na palavra de Deus. Um lugar de tormento. Como eu falei no começo, um lugar de bênção, um lugar onde você vai se regozijar, vai ter gozo, vai ter alegria. A própria presença do Senhor Jesus. Aqui, claro, Abraão representando aquele que os judeus tinham como certeza que eles encontrariam com Abraão no céu. Se eles tinham certeza de que uma pessoa estaria no céu, era Abraão. Então o Senhor Jesus cita Abraão aqui, que Abraão já estava nesse lugar. E Lázaro estava junto com ele. E nós vamos estar juntos com Cristo. E quem vai querer estar neste lugar de tormento? Por isso, nós pedimos a todos aqueles que ainda não creem no Senhor Jesus, que faça isso agora, hoje, já, e tenha acesso a essa salvação maravilhosa, o perdão dos pecados, a vida eterna. Um lugar com Cristo na glória, não um lugar de tormento, porque nós sabemos que o inferno foi feito, o lago de fogo foi feito para o diabo e seus anjos. E Deus não quer ver ninguém lá. Os homens dizem, porque Deus, um Deus de amor, manda
um homem para o inferno, mas a pergunta é outra. Por que o homem não corre para os braços de um Deus amoroso? A pergunta é essa que tem que ser feita. E esse lugar de tormento que o rico estava é um lugar que nós não queremos para ninguém. Nem a palavra de Deus quer para ninguém. E para a gente finalizar, tem mais um lugar aqui. Está lá em Apocalipse 20. Apocalipse, versículo 20. Versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para ele. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para ele. Não tinha lugar, mas só tinha ali o trono branco e os homens que iam ser julgados. Não tem como sair, não tem como correr. É isso que nós não damos conta de que vai chegar uma hora que o homem não vai ter como correr. Ele vai comparecer na presença de Deus com seus pecados diante do trono branco e não tem mais lugar para ele. Não tem mais lugar para ele. Não sobra mais espaço para ele. E se Deus abriu os livros e for lá, e você for julgado pelas suas obras que estiverem escritas no livro, se você for esperar que vai estar escrito só coisas boas de você ali, não é verdade. Porque você vai ser julgado segundo as obras que estão ali. E esse julgamento é para condenação, não é para salvação. Esse julgamento já é o julgamento final. Dali para o lugar de tormento, não tem mais lugar. Por isso que nós começamos falando de dois lugares. Ou você vai estar com Cristo na glória, ou você vai estar com o diabo e os seus anjos no lago de fogo. O homem tem a escolha. Proponho-vos a vida e a morte. Escolhe a vida. Escolhe o bem para que vivas. É simples. A palavra é simples. Sentadinho aí onde vocês estão, vocês podem crer no Senhor Jesus agora mesmo e receber a salvação agora mesmo. Porque a fé salva o pecador. Se eu crer, agora mesmo eu sou salvo. E eu passo da morte para a vida num instante. E é isso que nós estamos propondo a todos. A vida e a vida eterna. E esse lugar na glória, reservado para você. Você não precisa temer quando alguém fizer alguma pergunta para você, ou quando você fizer para si mesmo, onde eu vou estar? Onde você vai estar? Como é que você tem certeza que você vai estar lá? A certeza, quem nos dá, não somos nós mesmos.
porque nós não podemos nada. Quem nos fala é a palavra de Deus. E é aqui que eu ponho a minha confiança, é aqui que eu ponho a minha fé. E eu espero que todos coloquem a sua confiança aqui nessa palavra de Deus. E que essa mensagem que foi anunciada possa tocar os corações para que o homem creia no Senhor Jesus e o homem seja salvo. Essa é a palavra das boas novas de salvação que nós tivemos o privilégio de anunciar aqui essa noite. Podemos dar graças? Nosso bendito Deus e Pai, te agradecemos mais uma vez pela pessoa do Senhor Jesus, a quem tu nos destes, por essa graça, por essa misericórdia infinita que nós pudemos encontrar ali, naquela cruz, naquele sangue, na ressurreição, na certeza da nossa salvação, na certeza do perdão dos nossos pecados. Obrigado, Senhor Jesus, por teres dado a tua vida e tornado essa obra, essa salvação, eficaz de uma vez por todas. Te agradecemos e rogamos mais uma vez aqui para cada um, se alguém ainda não crê no Senhor Jesus como seu Salvador, que faça-o já com a urgência que é necessária para que o homem possa ter essa certeza dessa sua salvação. Te agradecemos, nos encomendamos por mais essa semana, em tuas mãos, aguardando a vinda do teu Filho amado. Pai, no precioso nome do Senhor Jesus. Amém.